Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereadora Amélia Naomi, Tomás Henrique, Zé Luiz, Fernando Petiti, Renato Santiago, Roberto Chagas, Marcão da Academia, Rafael Pascucci, Milton Vieira Filho, Sérgio Camargo, Carlos Abranches, Cláudio Apolinário, Roberto do Eleven, Gilson Campos, Sidney Campos e Sena. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 62ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras serão de forma eletrônica. Informa aos senhores vereadores que foram recebidos por esta Casa de Leis 2 documentos: supostas infrações política administrativa em face do senhor prefeito Anderson Faria. Comunico que, visto a matéria tratada, há necessidade de análise da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal. Portanto, ficam suspensas as tramitações até a manifestação formal da Procuradoria Legislativa. Quero cumprimentar a sempre vereadora Neuza do Carmo. Seja bem-vinda a essa Casa de Leis, né? É um prazer recebê-la. Hoje veio aqui ver um pouco a sessão, né? Ensinar um pouco para a gente, que foi uma excelente vereadora. Quero parabenizar você e agradecer a sua presença, estar aqui hoje. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, eu quero aqui pedir um minuto de silêncio. A dona Áurea, a sogra do nosso ex-prefeito Eduardo Cury, que faleceu essa madrugada, deixar aqui os meus sentimentos a toda a família, aos netos, amigos. E aqui o Cury relata aqui na postagem que ela, assim como toda mãe, como toda avó, né, que gosta de receber a família, né, era mestre aqui, era muito habilidosa na cozinha, que fazia as suas cocadas, bolo de laranja, café, enfim. Fica aqui os meus sentimentos a toda a família e o meu abraço ao nosso Eduardo Cury. Questão de ordem, vereador Sidney Campos. Presidente, solicito também um minuto de silêncio à senhora Irene Lemos, do Jardim das Indústrias, uma liderança lá comunitária, ajudou muito os moradores da região, principalmente as pessoas que mais precisam. Então, ela veio a falecer em decorrência após uma cirurgia, uma pessoa que eu tenho uma estima, uma consideração muito grande, que me ajuda há muitos anos e me ajudou, né, há muitos anos. Então, um abraço fraterno a toda a família, a todos os amigos, que é uma grande perda para a nossa comunidade. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, a ponte estaiada, que até agora está difícil saber para que serviu, mas uma péssima notícia que vai mais 4 milhões para a empresa, que a Justiça negou o recurso da Prefeitura. Então, a ponte que já foi construída, que não servia, a empresa entrou com recurso e ganhou. Olha só quanto prejuízo para a população. Então, e eu quero aproveitar e dizer que, infelizmente, com todos esses recursos que estão sendo perdidos, os médicos da Prefeitura Municipal estão sem receber. Vereador Zé Luiz, líder do governo, há 15 dias atrás, foi feito um requerimento rejeitado e veio uma explicação. Mas agora, de novo, os médicos já fizeram autorização de fornecimento e ainda eles não emitiram a nota fiscal e não fizeram o pagamento para os médicos que trabalham nas UPAs e alguns que trabalham, outros médicos que estão na rede trabalhando, que são terceirizados ou têm plantonista da UPA, não recebem desde agosto. No Hospital Municipal também tem uma situação bem crítica, mas eu peço aqui os senhores vereadores que fiscalizam o dinheiro público também, né, que olhem para essa questão urgentemente na área da saúde,
porque os médicos estão sem receber, Roberto. Obrigado, Lá na região sua vereadora. também Conclua. tem médicos sem receber. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberto o presidente de sessão, com a palavra o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco, inclusão dos seguintes documentos: requerimento número 3376, moção número 370 e 371, destaques aos documentos: requerimentos número 3278, 3279, 3362, 3363, 3364 e 3365. Solicito também, senhor presidente, a supressão da sessão ordinária do expediente do dia 18 de novembro. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir destaque para o requerimento 3344 de 2025 e o 3356 de 2025. Em votação, o pedido verbal da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Fernando Petiti. Boa tarde, presidente. Queria pedir a inclusão do processo 18238/2025, requerimento 3375/2025. Em votação, o pedido verbal do vereador Fernando Petiti. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, vou pedir só para o Betão colocar na imagem. Quero aqui deixar registrado e agradecer ao governador Tarcísio mais uma vez, atendendo o nosso pedido, né, além da carreta da mamografia que segue o seu percurso aí durante essa semana até o dia 8, nós já temos agora mais 3 novas carretas que estarão aqui na região, em Guaratinguetá, em Taubaté, em especial São José dos Campos. Por favor, Betão, a imagem, que é o Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos. Recursos que serão oriundos de emenda parlamentar da deputada Letícia Aguiar. Está aí, mais uma vez, agradecer ao governador Tarcísio pela recepção, pelo carinho, pelo apoio e a causa animal, que é tão importante para a nossa cidade. Então, estará na nossa cidade nos próximos dias e nós vamos ter, com certeza, mais uma grande ação aqui em prol da causa dos animais, da saúde pública animal também, que é muito importante. Então, fica aqui o meu agradecimento ao governador Tarcísio e à deputada Letícia Aguiar. Questão de ordem, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui também o senhor Daniel Pavão de Faria Filho, que está ali, sentado ali agora, pai do nosso amigo Anderson Pavão. Olha lá, ele se levantou agora. Se a TV Câmara puder também dar um destaque no seu Daniel. Eu quero fazer aqui uma homenagem especial para esse profissional, para os seus serviços prestados ao nosso município aqui de São José dos Campos e ao nosso país. Ele fez parte integrante do Programa Nacional do Álcool, como técnico mecânico de ensaio nível 2, desempenhando com grande esmero sua profissão e seus deveres como profissionais e como pessoa no que tange à concretização de um trabalho de excelência, junto com seus parceiros José Petroni, Sogi Takahashi, Sebastião Borges, Francisco de Assis, Elias Anacleto do Prado,
toda essa equipe técnica, que é in memoriam, tá? Ele realizou no seu ofício com dedicação e com profissionalismo no túnel de vento e no dinamômetro, com foco no resultado e com segurança para si e para os outros. E hoje nós temos aqui essa moção que parabeniza e enaltece o senhor Daniel Pavão pelos relevantes serviços prestados para o projeto Proálcool, né? E a gente fica aqui, para a gente aqui, uma honra poder fazer essa homenagem ao senhor, junto com toda a sua equipe, que tanto fez pela cidade, tanto fez pelo Brasil, e a importância dessa Câmara fazer homenagem para pessoas com essa tanta relevância de trabalho prestado, para a gente aqui é uma honra, mais uma vez. Quero agradecer por todo o trabalho, São José acho que agradece, e a gente, essa singela homenagem, que a gente possa retribuir todo esse serviço prestado que o senhor fez pela nossa cidade, pelo nosso Brasil. Muito obrigado, viu, senhor Daniel? Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do início de cada votação. Em votação, as atas das sessões realizadas no dia 8 de outubro de 2025, a 10ª sessão solene, 9 de outubro de 2025, a 57ª sessão ordinária, 14 de outubro de 2025, a 58ª sessão ordinária, 16 de outubro de 2025, a 59ª sessão ordinária, 20 de outubro de 2025, a 11ª sessão solene, e 21 de outubro de 2025, a 60ª sessão ordinária. Aberta a votação. Vereador Sidney Campos, Amélia Naon, Marcão da Academia, Lino Bispo, peço assessoria, se vê se o vereador não está na sessão, avisar o vereador que nós estamos em processo de votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade.
Em votação, o requerimento de número 3278/2025, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberto o plenário de sessão. Vem correndo. Em votação, o requerimento de número 3279/2025, autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Sérgio Camargo, Sidney Campos, Marcão da Academia, Lino Bispo, José Luiz Nunes. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de minuto, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, não são todos os requerimentos que a gente coloca, ou todos os pedidos que a gente coloca, pede informação, mas esse eu fiz questão de colocar, e infelizmente foi rejeitado, porque esse senhor está há 5 anos, 5, não são 5 dias, 5 meses, são 5 anos esperando o urologista. Então, quer dizer, é um absurdo, e sem resposta.
E não é mentira, nós estávamos em frente à UBS do Jardim Paulista, então é daquela região, e ele está há 5 anos esperando esse especialista. Ou seja, nós não temos resposta, o município também vai ficar sem resposta, e aí a situação, né? É um absurdo aqui em São José o município esperar tanto tempo por um urologista. Em votação, o requerimento de número 3362/2025, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança se deseja caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Vereadores, eu queria parabenizar aqui um filho de um amigo nosso, que foi campeão mundial lá em Paris, né? Calazan Júnior, campeonato mundial de judô dos veteranos, em Paris, França, com 6 lutas e 6 vitórias por pontuação máxima. Então, parabéns ao Calazan Júnior, parabéns ao Calazan. É uma coisa muito gostosa para a nossa cidade, né, vereador Roberto Chagas? Quando acontece uma coisa dessa em São José dos Campos. Então, parabenizar aí o Calazan Júnior, né? Foi campeão mundial de judô. Parabéns. Em votação, o requerimento número 3363/2025, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança se deseja caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Carlos Abranches. A gente faz esse tipo de proposição em respeito às pessoas que nos procuram e trazem problemas. E problemas de coração são problemas muito graves. E quando o atendimento é feito sem o devido cuidado, isso gera uma reclamação dos moradores. Os profissionais aqui destacados, a pergunta foi se eles possuem registro oficial da especialidade em cardiologia junto ao CFM ou CREMESP. E se em qual função ou área os médicos exercem suas atividades na rede municipal. Esse é o questionamento que nos interessa, porque os moradores atendidos disseram que foram muito mal atendidos e a orientação recebida trouxe mais prejuízo do que conforto para seu quadro de saúde. Por isso que a gente pede isso daí, porque espero que não ocorra nenhum tipo de problema nesse sentido com as pessoas que aqui se encontram com possibilidade de voto.
Em votação, o requerimento de número 3364/2025, autoria do vereador Carlos Abranges. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos contrários, 12 votos contrários, 8 votos favoráveis, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, o vereador Carlos Abranges. Juliana, nossas pacientes de alta idade, 70 anos de idade, também não merecem uma resposta adequada da prefeitura na cidade onde ela mora. Não merece. Desde 2023, com problemas. Por que há demora no agendamento dessa cirurgia? Se refere, motivo seria a falta de profissionais na rede ou de medicamentos específicos. No caso de ser uma paciente idosa, não seria o caso de um atendimento com prioridade, com urgência? Cuidemos, senhores, dos nossos idosos na nossa família, para que isso não ocorra com eles. Em votação, o requerimento de número 3365/2025, autoria do vereador Carlos Abranges. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, o vereador Carlos Abranges. A gente vai marcando ponto e vai vendo. Eu me lembro do nome do inspetor de escola, na escola onde eu estudava. Eu me lembro. Infelizmente, muita gente hoje não vai se lembrar porque não tem. Não se tem esse inspetor na escola. Então, eu me recordo do meu, e o cara era bravo, viu? Organizava os alunos. A pergunta é exatamente essa. O cargo de inspetor de alunos já existe no quadro de servidores? Caso positivo, qual o número atual de profissionais em atuação? Como é que é feita a forma de contratação? Há previsão para novas contratações, já que tem gente reclamando? Recebi esse pedido para falar disso aqui, porque está com problema na escola do filho. Não tem esse inspetor, e isso favorece os problemas de comportamento dos alunos, sem controle. Há ampliação do número de inspetores. Quais critérios são usados para a distribuição desses profissionais entre as unidades escolares? Ficam as questões para a população, para a gente poder buscar as respostas adequadas. Justificativo de votação, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, eu votei a favor do pedido do vereador Carlos Abranges, afinal, esse também é um tema que me é muito caro. Nós tivemos um projeto, uma proposta legislativa que tramitou por esta casa, que a pedido do prefeito foi rejeitada, para criar um programa específico de inspetoria nas escolas da rede pública municipal de ensino, seja através de servidores concursados, que poderiam, através de um processo seletivo, entrar nos quadros de funcionários da rede pública municipal de ensino, ou seja, através de um repasse maior às empresas que prestam um serviço terceirizado à educação básica, né? A gente insiste que a presença do inspetor de pátio é fundamental para garantir até mesmo a segurança das nossas crianças, né? Muitas vezes a criança vai ao banheiro e sem o inspetor de pátio ela fica ali, pode estar ali vulnerável com alguma brincadeira de outro coleguinha, coisas que a gente já debateu aqui. Então, quando a gente fala que a São José dos Campos é uma cidade rica, a gente tem que ver esse dinheiro sendo aplicado onde realmente importa, que é na educação das nossas crianças. E economizar na contratação de inspetores é economia porca. A gente precisa dos inspetores para garantir qualidade de ensino. Em votação, o requerimento de número 3344/2025, de autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Caminhamento de votação, vereador Petit. A abstenção tem que avisar antes, né?
Então, é isso que eu estou avisando. Aberta a votação. Vereador Roberto Chagas. Vereador Sérgio Camargo. Encerrada a votação. 11 votos favoráveis, 1 abstenção e 8 votos contrários. Com 11 votos favoráveis, 1 abstenção, 8 votos contrários, o requerimento está aprovado. Justificativa de votação por tempo de minuto, vereador Sena. Presidente, quero agradecer aos vereadores que tiveram a coragem de se posicionar em prol de uma mega operação contra o Comando Vermelho, contra o crime. Assassinos, bandidos, vagabundos, traficantes, que destroem famílias todos os dias. E a gente vê vereadores votando o contrário, em reconhecer um governo de um Estado que combate o crime. É obviamente que a gente não poderia esperar nada diferente do PT, vereador. Nós temos um posicionamento claro de proteção às forças de segurança pública. É inadmissível. Não estou aqui defendendo bandeira partidária, não estou aqui defendendo ideologias, estou defendendo as polícias, as pessoas de bem. E nós tivemos aí 120 criminosos neutralizados, deixando a população em paz, tranquila. E o governo do Rio de Janeiro está de parabéns ao governador Cláudio Castro e tem aqui em São José dos Campos o nosso apoio. Justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, manifestar também por que votei favorável a esse reconhecimento do governador, por ele ter tido uma atitude de gestão, porque ele está no governo e ele precisa cuidar das pessoas. Nós vemos aí o crime organizado mandando, fazendo um governo paralelo. Não podemos continuar com isso. Não sou favorável à violência, mas eles não têm amor nenhum por qualquer ser humano. Ainda essa semana, uma moça, junto com seu pai, o cara chegou para assaltar, ela pegou um spray de pimenta e tomou uma bala na cabeça. Então nós temos aqui que deixar de lado as ideologias, as paixões, não é? E a gente ser coerente. Nós estamos aqui elogiando uma atitude corajosa do governador e lamentamos o presidente da República dizer que os bandidos, eles são vítima dos usuários de droga. Isso é lamentável, uma fala como essa. Isso é lamentável. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, eu sou contra a pena de morte. O que aconteceu lá no Rio de Janeiro foi um massacre. E é possível você combater o tráfico com inteligência, pegando, como foi a iniciativa do nosso ministro, a hora que foi lá na Faria Lima, pegou os dinheiro, e nós sabemos que nesse massacre de 121 pessoas, o cabeça, né, as pessoas mais importantes,
não foram presas, estão soltas ainda. Então, tem formas e formas de combate à violência. Então, para dizer aqui, somos, sim, né, que aquela comunidade ficar refém no dia a dia de pagar até o fio do telefone para o tráfico é um horror, né? Sabemos que isso massacra o dia a dia, penaliza a população. Agora, nem por isso a forma que o governo fez de ir lá e massacrar, matar, como matou friamente, nós somos radicalmente contra. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. Massacre, vereadora, massacre é brincadeira, massacre é o trabalhador na favela, passa nas mãos desses traficantes. A polícia, quando ela vai armada dentro dessas comunidades, ela vai para prender esses criminosos, só que são recebidos a bala. E quem atira tem que levar tiro também. Parabéns ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que abalizou uma operação segura, protegendo a comunidade, os moradores, as crianças, e só matou vagabundo, só matou bandido. Não é chacina, é faxina, como o pessoal tem dito. Parabéns ao governador. Bandido que troca tiro com a polícia tem que ser morto e acabou. Agora, se a gente fosse solidarizar, é claro, eu quero fazer uma menção aqui, como a gente está falando disso, do senhor Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, né, conhecido como Máscara, comissário da 50ª CDP de Mesquita, Rodrigo Veloso Cabral, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca, as únicas 4 vítimas da operação, 4 policiais que foram lá proteger a sociedade, heróis, e que foram vitimados por essa operação, porque infelizmente na guerra que vive hoje o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, mas tem seu território dominado grande parte pelo crime organizado, nessa guerra há algumas vítimas inocentes, nenhuma delas as que foram vitimadas pela polícia. Justificativa de votação, vereador Carlos Abrantes. É preciso deixar bem claro que o crime precisa ser fortemente combatido. Mas é preciso deixar claro também que nem todo voto contrário é um voto ideológico. Pode ser também um voto que marca firmemente uma posição, na crença de que o Estado democrático de direito tem 3 poderes para trabalhar em parceria, e um deles é o judiciário. Esse poder que tem condições de, uma vez respeitado e uma vez reconhecido por aqueles que detêm o outro poder, o executivo, o de justiça, que coloque em prática e acredite que é possível, através do exercício do Estado democrático de direito, resolver uma situação como essa sem eliminar essas vidas todas. Justificativa de votação, vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, deixando aqui registrado que, na verdade, eu votei contra, mas eu sou a favor, votei errado, talvez não dê mais para mudar aí, mas aqui eu quero parabenizar o vereador por essa propositura e parabenizar também o governador por essa atitude. Eu também quero parabenizar o Leandro Marim, que é aniversário dele hoje. Parabéns, Leandro, de muitas felicidades. Deus te abençoe. Cuida do presidente aqui, né? Tem hora que eu vou arrumar uma cadeira para ele sentar, gente, porque toda hora ele vem aqui falar na minha orelha. Parabéns, doutor. Em votação, o requerimento de número. Por favor, vereador. Questão de ordem, vereador. Presidente, me perdoe, mas é que o senhor fez uma boa lembrança. E eu acho que é importante nós registrarmos também que domingo foi aniversário do nosso presidente, né, completando seus 35 anos com essa carinha de 65, né, mas parabéns, presidente, pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muita saúde, lhe dê muita bênção, muita paz, Deus abençoe o senhor e a sua família. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador. Estou naquela música do Fábio Júnior, 30 e poucos anos, mas agradeço a todos os vereadores que manifestaram no grupo dos vereadores, obrigado. A Amélia me deu até um presente, obrigado, Amélia, pelo presente. Em votação, o requerimento de número 3356/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e deseja caminhar o voto. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Boa tarde novamente, presidente. Vou abster também. Cabeamento de votação, vereador Zé Luiz Nunes. Eu estava conversando com a vereadora que isso aqui, até onde eu entendi, é uma pesquisa.
uma pesquisa registrada, né? Aliás, quem mais tem feito pesquisa no Brasil é a Quest, né? Então, ser contra ou a favor de uma pesquisa, eu não sei, mas é uma pesquisa real, que está sendo, semanalmente, a Quest tem feito pesquisas no Brasil. Então, apenas só para dizer, viu, presidente, é uma pesquisa, aliás, é o maior instituto que nós temos no Brasil hoje de pesquisa. Aberta a votação. Encerrada a votação. 17 votos favoráveis, uma abstenção e 2 votos contrários. Com 17 votos favoráveis, uma abstenção, 2 votos contrários, o requerimento está aprovado. Justificativo de voto por tempo de minuto, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu só queria agradecer por essa pesquisa que mostra aí o crescimento da popularidade do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Após essa mega operação que ele fez no Rio de Janeiro, é o reconhecimento da população do Brasil inteiro e do Rio de Janeiro, e principalmente das comunidades que foram afetadas. Existem outras pesquisas, não esta aqui, que mostra que mais de 80% da população que mora nas favelas aprova a mega operação do Cláudio Castro. Por quê? Porque eles não aguentam mais ver os seus filhos sofrendo. Nós temos relatos de famílias que veem as suas filhas de 10, 11, 12 anos serem retiradas de dentro de casa por conta dos traficantes que levam elas para servi-las sexualmente ao tráfico e ao crime. Então, a população do Rio de Janeiro, em especial das comunidades, não aguenta mais o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Por isso, a popularidade do governador cresceu, e esse é um registro que a gente deve ter aqui na nossa casa, para que a gente nunca se esqueça do que realmente vale a pena, é viver o que é correto, o que é certo, o que é o bem. Justificativo de votação por tempo de minuto, o vereador Sena. Presidente, quero também aqui somar ao líder, ao Zé Luiz, que de forma muito clara disse que é apenas uma pesquisa, né? E a gente viu 2 atores na televisão, Luciano Huck na Globo e o Ratinho no SBT. O Ratinho falando a verdade, marcando o posicionamento e sem romantizar o crime, né? E já do outro lado, o Luciano Huck passando vergonha em rede nacional, passando o pano para o crime, para o Comando Vermelho, passando o crime para traficante, para o PT, para o Lula. É realmente vergonhoso. Então, parabéns ao Ratinho, ao SBT, que tem café no bule, com certeza, e marcou posicionamento, e 90%, a pesquisa dele, 90% da população que participou, isso, Brasil, aprovou a mega operação no Rio de Janeiro. Parabéns, Ratinho, parabéns, SBT. Justificativo de votação, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, nessa discussão toda, nós somos completamente contra nem Comando Vermelho, nem milicianos que tocam terror no Rio de Janeiro. Agora, enquanto o Estado só fizer esse tipo de ação, a mega operação que pega 75 fuzis, lá no condomínio de luxo do presidente, 117 fuzis, e lá
na favela 75, mas foi uma mega operação de sucesso. Se continuar fazendo só esse tipo de operação, não vai adiantar em nada. São políticas sociais, é educação, cultura, esporte, trabalho. Isso sim tira as pessoas daquela vida, porque com certeza quem mora lá não é favorável. Tem muito cidadão de bem, muito trabalhador, de fato, muitas jovens que são aliciados pelo tráfico, pelo crime. Então, tem que fazer pontual, sim, fazer operações pontuais, mas tem que entrar também com política social. Senão, só vai ficar fazendo esse espetáculo, só morte, e a mudança que tem que acontecer mesmo, isso não vem. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, é claro que para as nossas crianças que estão nos bairros mais pobres, cercado do crime organizado, é importante o acesso à educação, a oportunidades, para que eles não escolham o caminho do crime. Agora, para o adulto, para o vagabundo que já está no crime, é bala. Você vê o que aconteceu lá em El Salvador, o presidente lá, Nayib Bukele. O cara encarcerou uns 100 mil vagabundos de gangue, pôs na cadeia e hoje é o país mais seguro da América Latina. Tem que buquelizar aqui no Brasil. Tem que buquelizar. Prender uns 100 mil vagabundos, o que não for para a cadeia mata, e assim as crianças, aí sim a gente vai dar a educação. Agora, vamos falar por que o PT fica se equilibrando para não falar mal do Comando Vermelho. O Comando Vermelho nasceu na cadeia no Rio de Janeiro, vereadora, que se chamava Falange Vermelha, de ligação de presos de crimes comuns com presos políticos da época do governo militar, que foram influenciados por causa do discurso ideológico. Por que será que é Comando Vermelho, né? Tem vários comandos vermelhos por aí também envolvidos com o crime. Esse aí a gente vai combater. Castigo de votação, vereador Lindo Bispo. Nós presenciamos, senhor presidente, quando o presidente Lula ganhou a eleição, a gente viu o fogatório que aconteceu, não é? Por parte daqueles que fazem um governo paralelo e que não pode, não é? De repente continuar assim. Nós voltamos aqui a dizer, falta política pública, o governo do PT está lá e poderia fazer política pública, não é? Mas o presidente, infelizmente, deu a dica, ele deu a linha, tá certo? Não mexa com os meus bandidos, tá certo? Não mexam com eles. E a ação do governador, ela foi uma ação que a população, ela aprovou, porque a população está cansada de ver inocentes, trabalhadores, sendo vítimas de toda essa situação violenta que nós temos no nosso Brasil. Então, o que nós estamos discutindo aqui é um parlamento, aqui tem ideias, não é? E nós não podemos, assim, se refutar em colocar a nossa opinião. Precisamos de política pública, tanto federal, estadual e municipal, mas não podemos deixar que haja um governo paralelo e que destrua as famílias do nosso Brasil. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Nonato. Senhor presidente, eu queria aqui registrar e reforçar de novo que o objetivo desse massacre foi eleitoral. O governador estava na pesquisa lá embaixo, né? Foi uma iniciativa para... Agora nós temos a disputa de senador, ele está na chapa, todos os jornais registraram isso, é público e notório, e, infelizmente, se for essa lógica, vai ser a lógica que o vereador do PL falou. Vai ter matança pelo país inteiro para pôr na prisão para ganhar as eleições. Eu espero que o Congresso Nacional vote o PL, né, que está na pauta, que é muito importante, que essa discussão já foi colocada pelo nosso ministro, que é o ministro da área de segurança, de direitos humanos, aliás, falei o ministério errado aqui, o Lewandowski, então, da Justiça. Esse debate é um debate importante, que é o salto de qualidade para a gente ter a inteligência buscando de fato e prendendo quem tem que prender, que é o Comando Vermelho, né, que é aqueles que estão ganhando muito, que estão livres, né? Está livre aí, e com dinheiro, né? Então, precisamos mudar
não desta forma, massacrando, matando 121 pessoas, mas prendendo com inteligência. Encerrado o processo de votação, passaremos agora... Desculpa. Retificando... Aberta a votação. Só um minuto, gente. Retificando aqui, então, porque eu deixei vários vereadores falar, o encaminhamento de votação é só para a liderança, mas me empolguei aqui com a palavra de Vossa Excelência. Então, agora, retificando, em votação, os demais requerimentos na pauta da sessão de hoje. Dia 4 de novembro de 2025. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Agora sim, encerrado o processo de votação, passaremos ao momento de pinga-fogo e convoco a vereadora Juliana Fraga para assumir os trabalhos da mesa. Questão de ordem, vereador Tomás Henrique. Alô, apenas para passar os 5 minutos da liderança ao vereador Anderson Sena. Passaremos agora ao horário do pinga-fogo. Os inscritos terão tempo de 5 minutos, exceto os líderes, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos para cada liderança partidária. Primeiro vereador inscrito, vereador Cláudio Apolinário. Senhora presidente, senhores vereadores e a todos que nos acompanham através da TV Câmara. O governo do Rio de Janeiro ele realizou a Operação Contenção, uma das maiores ações de combate ao crime da nossa história recente. E para mim é muito claro que a ação do governo do Rio de Janeiro é o enfrentamento de um poder paralelo que já atua há décadas no Rio de Janeiro e que certamente oprime comunidades inteiras. Com o advento deste fato ocorrido no Rio de Janeiro, várias imagens começaram a rodar nas redes sociais e nós pudemos observar ali ações do crime organizado agredindo pessoas, oprimindo pessoas e certamente alguma ação do Estado era necessária ser feita. É claro que é importante a gente salientar que não está em jogo aqui apenas o confronto armado, mas eu entendo que é a autoridade legítima do Estado sobre o território e também sobre a vida das pessoas honestas,
que viviam um momento de escravidão através do crime organizado. E é óbvio que para nós o entendimento ele é muito claro. Quando o Estado ele cumpre o seu dever, ele acaba protegendo o direito do cidadão de viver em paz. E eu creio que qualquer cidadão, de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país, o que ele quer é viver em paz. Então, primeiramente, eu quero fazer aqui o meu reconhecimento e o meu elogio público, tanto à polícia do Rio de Janeiro, quanto ao governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, pela coragem, pela atuação firme e também atuação técnica no que nós vimos acontecendo no Rio de Janeiro. Tanto que, inicialmente, vieram inúmeras denúncias dizendo que pessoas inocentes haveriam sido mortos, quando, na realidade, com o decorrer da operação, o que se percebeu é que foi uma operação cirúrgica, ou seja, apenas criminosos, é o que nós temos de informação até agora, apenas criminosos é que foram mortos neste confronto. Ou seja, eles cumpriram o seu dever constitucional, que é o de garantir a lei e a ordem no Estado do Rio de Janeiro. Claro que essa ação ela demonstra que quando o Estado ele se organiza, o crime ele é obrigado a recuar. Ou seja, o crime, nós vimos inclusive vídeos de um camarada chamado Oruan, que é filho de um comandante, né, do PCC, e ele com todas as letras em um vídeo, ele diz, entra aqui no morro, vem para cá, ou seja, veja o desafio dessas pessoas que desafiam o poder público, e isso nós não podemos aceitar. Também é importante salientar que essa não é uma disputa ideológica. Nós não estamos falando aqui de esquerda ou de direita, mas eu não posso me calar diante do posicionamento atual do nosso governo federal. Primeiro, por não reconhecer o Comando Vermelho como terroristas. Nós temos hoje, internacionalmente, o reconhecimento de que são terroristas, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, e nós temos o governo brasileiro se negando a reconhecer que são terroristas, são criminosos. E segundo, pela consideração feita pelo chefe do Executivo Nacional de que os traficantes são vítimas dos usuários. Alguns vão questionar, dizer que não estava no contexto, mas no contexto ou fora do contexto, a observação por si só é um escândalo. E a gente percebe que, em nível nacional, não teve apoio da população. Nós estamos falando do quê? De famílias. Nós estamos falando de crianças. Nós estamos falando de idosos. Nós estamos falando de milhões de cidadãos que são reféns da violência. Estas pessoas, sim, merecem o mesmo direito de todos nós, ou seja, segurança e também dignidade. É importante ressaltar que não é uma luta do bem contra o mal, no sentido moralista da palavra, mas eu diria que é a defesa do que é certo contra o que destrói a vida do povo e escraviza a vida do povo. Inclusive, eu ouvi o depoimento de uma mãe que pegou a sua filha de 10 anos, colocou as roupas na mala da escola e fugiu, deixando móveis, comida e, principalmente, deixando a sua dignidade. E sabe por que ela fugiu? Porque o traficante, o dono da boca, mandou um recado que havia se apaixonado pela sua filha. 10 anos de idade, apenas 10 anos de idade. E esta mãe, com o espírito de mãe, o espírito materno, ela coloca as roupas dentro da mochila da escola para que ninguém percebesse, foi embora deixando tudo para trás, inclusive a sua dignidade, para hoje ter a sua filha ainda à disposição de crescer e crescer com dignidade. Portanto, fica aqui o meu repúdio a todos que, ao invés de defender a população, quando se calam, acabam defendendo os criminosos. A população, inclusive da favela, não aguenta mais. E eu diria que é urgente devolver a essas famílias o direito de viver sem medo, de trabalhar, de estudar e de sonhar. E não há como negar que o tráfico é o regime do medo, imposto sobre os mais vulneráveis, e a gente romantizar essa violência acaba atraindo justamente aqueles que mais sofrem com ela. E para finalizar, presidente, para todas as mães, independente se são mães dos policiais ou se são mães dos traficantes, dos criminosos que morreram, eu quero aqui desejar o meu sentimento. Eu acredito que muitas mães choram, não apenas pela morte do filho, mas choram pela decisão errada que esses filhos tomaram de estar à frente do tráfico. Então estas mães também estão sofrendo e merecem também o nosso respeito. Aos criminosos que recebem policiais à bala, é óbvio, eles devem e serão tratados no rigor da lei. Mas estas mães, que muitas vezes choram por essa decisão dos filhos, elas merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador a falar, vereador Sena, pelo tempo de 10 minutos.
Tudo bate. Boa noite a todos que acompanham pela TV Câmara, boa noite aos funcionários dessa casa, parabenizar a TV Câmara, a todos os profissionais que se dedicam diariamente nessa missão de transmitir, de exercer essa função tão importante que nós temos aqui na casa. Quero começar o meu discurso, a minha fala, falando sobre a revista Exame, Melhores e Maiores de 2025. E entre as 1.000 maiores empresas do Brasil, adivinhem, nós temos 2 empresas de São José dos Campos. Isso mesmo, 2 empresas, as maiores do Brasil, a Sabesp e a Somos Educação. Quero aqui deixar os meus parabéns pelo trabalho de cada um dos senhores, de cada profissional, de cada pessoa que se reveste dessa missão, tanto na Sabesp quanto na Somos Educação, pela missão de levar o nome de São José dos Campos entre as 1.000 maiores empresas do Brasil. Quero aproveitar aqui também que a revista Exame, Melhores e Maiores do Brasil, destaca a Embraer aqui, mais uma vez a Embraer se destacando no cenário nacional, no cenário internacional. Embraer que tem 5 fábricas no Brasil e 2 nos Estados Unidos, e acabou de passar por um novo teste de fogo, a isenção de tarifas adicionais de 40% para aviões, e evitou uma revisão geral nos negócios, e manteve um bom momento em 2024. Entregou o recorde de 73 aeronaves, e nos últimos 12 meses, as ações valorizam 68%. A meta é ambiciosa, cresce 50% em 5 anos, e com certeza cada funcionário, cada joseense que faz parte da Embraer, da unidade de São José dos Campos, tem papel fundamental na consolidação da maior empresa de aviação do Brasil. Betão, por favor, queria colocar aqui a próxima tela, por favor. Esse é um vídeo que nós vamos passar do jornalista Luiz Bassi, que rebateu Luciano Huck e falou realmente o que muitos brasileiros gostariam de falar. E óbvio que o Luciano Huck tirou e excluiu o comentário do jornalista de suas redes sociais. Aí, mais uma vez, o Luciano Huck demonstra qual é o lado que ele está. Então, por favor, passa o vídeo. Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Eu fiz um comentário na publicação do Luciano Huck, onde ele comenta sobre a operação no Rio de Janeiro, e misteriosamente meu comentário sumiu, porque eu não concordei com o que ele disse. Vamos reagir aqui ao vídeo dele, divulgado hoje pela Globo. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Agora eu já entendi porque ele deve ter apagado o meu comentário. Parece ter apagado o meu comentário. Pelo menos eu não estou achando mais. Mas é o seguinte, eu não vou romantizar o crime. Eu não vou romantizar aqui o sofrimento das mães desses traficantes. Eu prefiro ficar do lado das mães dos inocentes que choram até hoje por terem perdido seus filhos nas mãos da facção. E não precisa ser exatamente esse traficante que morreu, porque até agora só tem bandido. Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Até agora não tem nenhum inocente. O outro deputado que disse que tinham 4 meninos de igreja inocente, balela, mentira. É só bandido que morreu. Então eu vou repetir, é bandido que morreu. Para que tá feio, o povo não aguenta mais gente defendendo o bandido. Essa narrativa ficou pro passado, ficou pra história. Chega dessa conversinha, pelo amor de Deus. Vamos seguir ouvindo. Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar... E combate como? Combate também com operação, faz parte do combate ao narcoterrorismo. Esse tipo de operação, esse seu tipo de discurso palhaço aqui, de palhaçado, Luciano Huck, serve, na verdade, para tentar intimidar a polícia a entrar no morro. É isso que vai servir, para intimidar a polícia. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Nossa, mas precisa ainda para um moleque de 22, 25 anos mostrar que o crime é caminho errado? Ainda precisa? Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é muito fácil falar da tua casa, né? Lá no Alto do Joá.
na tua mansão, cercado de segurança, cercado de blindado, nunca pôs o pé numa favela para conhecer a realidade. Toda vez que você entrou em favela, o tráfico sabia que ia ter gravação, por isso que você não viu um fuzil na favela, provavelmente. Justamente isso que precisa mudar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento. Tem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não está no Complexo do Alemão e nem na Penha. Aqueles fuzis... Tá bom, mostra onde tá, então. E mostrei para eles que é possível, sim, em muitos lugares da população. Eu acredito a musiquinha. pelos seus melhores exemplos, e não pelas suas exceções. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Minha solidariedade às mães desses policiais e a mães de filhos inocentes. Obrigado, Betão. Bom, quero destacar aqui a fala do jornalista, que foi assertiva, pontual e cirúrgica, do ponto de vista realmente de desmascarar a fala do apresentador Luciano Huck da Globo, que em rede nacional quis romantizar o crime no Rio de Janeiro. E parabenizar aqui a todos os integrantes do BOP, do CORE, que fizeram um trabalho excelente, são profissionais da segurança pública altamente capacitados e formados. E todo esse vídeo, eu queria falar aqui agora sobre o Olho Vivo, um projeto que nós apresentamos, Betão. Vou pedir para você colocar também na tela, em tela dupla. O Olho Vivo foi um projeto que nós aprovamos nessa casa, e muito importante, e nós vimos no Rio de Janeiro a importância dos drones na mega operação de combate ao crime, ao narcotráfico. Os drones teve papel fundamental, tecnologia, inteligência a favor da promoção da segurança pública. Quero aqui destacar que São José dos Campos nós conseguimos aprovar, nós já solicitamos uma agenda com o prefeito, para que a gente possa falar sobre a sanção do projeto e a implementação do projeto. Nós tivemos nessa casa a deputada Letícia Guiar, pode passar a próxima tela. Nós tivemos aqui nesta casa um encontro regional de guardas municipais de toda a região, e nós recebemos aqui diversos guardas municipais, e a deputada Letícia Guiar, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa e Valorização das Guardas Municipais do Estado de São Paulo, anunciou 3 milhões de reais destinados para 30 municípios, onde serão adquiridos drones, justamente para poder amparar a promoção de segurança pública, o combate ao crime, às biqueiras, ao tráfico, e o Rio de Janeiro mostrou a importância dos drones do lado certo, porque o crime também é organizado, e o crime também estava utilizando drones, inclusive jogando bomba nos policiais. Então nós temos que já nos preparar, nos capacitar os nossos guardas municipais de São José dos Campos, que são policiais que combatem o crime diariamente nas ruas da nossa cidade, e obviamente os drones farão um excelente trabalho juntamente com os guardas municipais, Polícia Civil, Polícia Militar, no combate ao crime da nossa cidade de São José dos Campos. A próxima tela aí, eu coloquei aí um recorte aí da CNN, da Veja, que registram os drones aí na fuga dos criminosos armados durante a operação no Rio de Janeiro. Ou seja, os drones em São José dos Campos vai nos ajudar, vai ser uma grande ferramenta, fora o canil, os cães que nós também estamos trabalhando aqui nesta casa para implementação dos cães policiais na Guarda Municipal de São José dos Campos. São ações, são políticas públicas permanentes que garantem a promoção de segurança pública dentro da nossa cidade, protegendo o joseense, protegendo as pessoas de bem, protegendo o trabalhador que, de fato, honra o compromisso com a nossa cidade. Então, fica aqui o meu agradecimento, mais uma vez, a todos os vereadores que aprovaram o projeto Olho Vivo, drone de alta tecnologia, de alta precisão, que vai nos auxiliar na promoção de segurança pública aqui na nossa cidade. E, obviamente, eu quero finalizar aqui, mais uma vez, agradecendo o governador Tarcísio, que prontamente atendeu mais um pedido desse vereador, juntamente com a deputada Letícia Guiar. Nós estamos aí com a carreta da mamografia, sendo feitas as atividades lá no Centro da Juventude, até o dia 8, quero agradecer a deputada Letícia Guiar, e agora vem aí um novo programa, que é o Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos. Então, em breve, as carretas do Estado estarão aqui a nosso pedido, fazendo mais uma ação em prol da saúde pública, em prol da causa animal da nossa cidade de São José dos Campos.
Muito obrigado e que Deus abençoe. Questão de ordem, vereador Chagas, Roberto Chagas. Senhora presidente, um minuto de silêncio. Faleceu a sogra do ex-deputado, ex-prefeito Eduardo Cury, a dona Áurea. Então, deixar registrado aqui os nossos sentimentos. Próxima inscrita, vereadora Amélia Naomi. Alô, quero registrar a minha posição em relação ao genocídio. Basta de genocídio. Parem de transformar a favela em zona de guerra. O que aconteceu não é segurança, é barbárie, pela memória e dignidade das vítimas do massacre. Segurança se faz com a presença do Estado e com políticas sociais, e não com invasão, com esse massacre. Luto permanentemente pelas políticas públicas e contra a política de morte. Mas quero aqui falar sobre São José dos Campos também, porque neste feriado eu estive lá no CCZ. Bom, a primeira chamada é abandono, crueldade, descasos com os animais. É com muita indignação que trago hoje a essa tribuna uma situação grave, triste e revoltante. Recebi as denúncias de que os animais do CCZ de São José dos Campos são vítimas de maus tratos. Um espaço que deveria de ser um sinônimo de cuidados e de proteção. Na quarta-feira passada, eu e a protetora Marilu Godoy, que é protetora de animais, vistoriamos o CCZ e constatamos espaços reduzidos, alimentação insuficiente e abandono. O que aconteceu? Nós tivemos o feriado, dia 28, Dia dos Servidores Públicos, e a equipe que faz esse trabalho, a WLR, ela não permite hora extras. Então, o que aconteceu? Os funcionários trabalharam até às 11 horas, deram alimentação para os animais, para os cachorros e para os gatos, e foram embora. E voltaram no outro dia de manhã. Nós fizemos a vistoria, mas antes de dar a ração, eles fazem a limpeza, né? Limpam cada espaço para depois colocar a ração. Então, eles ficaram 24 horas sem a alimentação. Então, é muito revoltante. Essa empresa, que foi contratada por R$400 mil, é a mesma que já acumula dívidas trabalhistas e é responsável também por o almoxerifado da saúde. Uma gestão que não paga os funcionários e que, além de tudo, ela é a empresa que está cuidando dos animais aqui de São José. Vocês estão vendo as fotos, né? Estou lendo o texto, mas está as fotos aí. A próxima, só tem fotos. Olha, quando a gente passava assim, vocês estão vendo que todos estão sem, né, sem ração. Próximo. Eu também aproveitei esse tour, e aí a sugestão da Marilu, eu visitei hoje Taubaté. Fui junto com ela para conhecer outros CCZs e também visitei para conhecer lá as políticas públicas que estão sendo implementadas. Em Taubaté, fui no hospital veterinário, que é um exemplo, é possível avançar nos direitos dos animais. Passa aí, por favor, o vídeo.
nós, conversando com a direção do hospital veterinário, tem mais fotos, olha, e nós descobrimos que muitos moradores de São José dos Campos, vereador, vão até lá, porque como aqui em São José só tem o hospital veterinário da Univap, então muita gente da região vai, mas de São José eles têm registro. Como é a emergência e é porta aberta, eles atendem. Então, é um trabalho muito importante, é ruim a gente ver que os animais, em função do dinheiro, de um feriado, passam por essas dificuldades. Então, basta de descaso, crueldade com a vida, exigimos providências imediatas e uma investigação rigorosa sobre o dinheiro público com essa empresa que cuida dos animais aqui em São José dos Campos, porque cuidar dos animais também é cuidar da nossa cidade. Obrigada. Próximo vereador inscrito, Roberto Chagas, pelo tempo de 5 minutos. Posso falar? Boa tarde, não, boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que ainda permanecem aqui e vão ouvir um pouco das nossas dificuldades na cidade, em especial nossa querida Zona Norte. Por favor, Betão, pode colocar o vídeo, meu querido. Estamos aqui no Santo Agostinho de Cima. Aqui nós temos um problema em relação aos horários dos ônibus. Estou aqui com o morador Laércio, que mora aqui há quanto tempo? Desde quando eu nasci, 64 anos. Há 64 anos. O que está acontecendo, Laércio? Então, a gente necessita pelo menos mais 2 horários de ônibus aqui. Entendeu? Já favorece bastante. Que é o ônibus das 4h20 sai do terminal central e das 10h20. Ele vem até aqui, faz a manobra e vai para o Guirra. Vamos explicar o que está acontecendo. Às 6 horas da manhã tem um ônibus aqui. Perfeito? Perfeito. Só que depois, na parte da tarde, só 8 horas da noite. Então o morador, eu vou mostrar agora, dá uma olhada nessas imagens. Esse sou eu aqui fazendo o trajeto, quer dizer, tentando fazer. Não tem como se fazer esse trajeto. 1,5 km de caminhada, porque o ônibus não retorna na parte da tarde. De total conhecimento da prefeitura, vários documentos, já mandei várias informações para a prefeitura e até o momento nada foi feito. É inaceitável o que a prefeitura está fazendo com estes moradores. É uma humilhação, uma falta de respeito. E aqui, não estamos falando do senhor não, que o senhor tá bem, tá firme. Nós estamos falando aqui de senhoras com dificuldade de locomoção, crianças, mãe com carrinho de bebê, criança no colo. São várias situações em que, não tendo esse horário na parte da tarde, acaba descendo ali no Zé Pretinho. Sim. E pega de caminhada de lá pra cá. Faz trajeto de 1,5 km a pé, embaixo desse solzão bravo aí, que a gente tem presenciado aí, chuva, que agora começar o período da chuva também, embaixo de chuva, entendeu? Então é complicado. Então a gente tinha que ter esses horários aqui e favorecer bastante. Chega de humilhar a população. Desculpa, mas é essa a palavra. Chega de humilhar a população. Porque se não fosse do conhecimento aí de vocês, tudo bem, tá sabendo agora, vão correr atrás, tá tudo certo. Mas não, já é do conhecimento de vocês há muito tempo. Tá na hora de dar um basta nisso. É humilhante, né? O que a prefeitura tem feito com os moradores do Santo Agostinho de Cima. Foram retirados alguns horários na pandemia e, pasmem, até a data de hoje, apenas 2 horários, às 6 da manhã e às 8 da noite. Então, ou você pega uma caminhada de 1,5 km debaixo de chuva, de sol, ou você espera 8 horas da noite para você poder ter a condução. Beto, pode colocar o segundo vídeo, por favor, meu querido? Pessoal, eu preciso deixar registrado, estou saindo agora aqui da UPA do Alto da Ponte, preciso deixar registrado que nós já denunciamos, a própria UPA já denunciou a situação dessa caixa d'água que abastece todo o complexo da UPA. Dá uma olhada nessas imagens, olha o tamanho dessa trinca, olha este vazamento. Essa caixa d'água vai acabar caindo, de repente aí pode acontecer um acidente mais grave, né? Não só a falta da água para a UPA, que já é uma situação importante, mas pode atingir alguém.
mais uma vez denunciando, vou encaminhar essa denúncia novamente para o secretário de Saúde. Algo precisa ser feito em caráter de urgência, antes que uma desgraça aconteça dentro da UPA do Alto da Ponte. Então está aqui registrado, quero agradecer a população que mandou a denúncia. Vamos mais uma vez documentar essa denúncia, mas já sabemos que já existe documento por parte da UPA em relação a esse problema. Uma situação que está perdurando mais de um ano, já denunciado pela UPA, mas infelizmente nada foi feito para que se tivesse a solução. O que a gente vai esperar? Vamos esperar essa caixa d'água cair? Né? A UPA não só vai ficar sem o abastecimento, mas um risco iminente ali, uma caixa d'água enorme, de repente cai em cima de um carro, em cima de uma criança, de um idoso. Então vamos lá, secretário. O senhor tem feito aí um trabalho importante na saúde de São José dos Campos. Eu sempre elogiei o senhor aqui, o senhor secretário Jorge Zenhas, mas a gente precisa ter algumas prioridades dentro da nossa demanda. E eu acredito que a segurança da população, ela faz parte dessa prioridade. Então, que fique registrado, mais uma vez, agora nestes microfones, a necessidade de uma atenção sobre a questão da caixa d'água, que está com risco de queda. Obrigado, senhora presidente. O próximo vereador a falar, Marcão da Academia, por tempo de 5 minutos. Obrigado, senhora presidente, Juliana, a todos os vereadores. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui de eventos que aconteceram na nossa cidade, eventos esportivos e atletas que têm se destacado. Estive no sábado agora, lá na Muscle Contest, que é um evento de bodybuilder, de fisiculturismo, né, que acontece aqui no Vale do Paraíba, e foi lá no Palácio Sunset. Estive presente junto com o meu amigo Ellison, o Ellison, que é um grande representante da modalidade aqui na região, junto com a sua esposa Marcela, ele é embaixador dessa competição, e foi uma competição que teve mais de 300 atletas, e parabenizar todos os atletas. Quantos atletas nós tivemos aqui de São José dos Campos que nos representaram, subiu no palco, fez aí um espetáculo para todos nós aí, e demonstrando muito esforço, disciplina e amor pelo que fazem. Quero também parabenizar o Norberto Comanelli, a sua equipe, pela organização, o organizador, né, da Muscle Contest, e realização de mais um belíssimo evento, contribuindo para fortalecer e valorizar o esporte na região. Tive a alegria de prestigiar essa competição, que contou com a presença, mais uma vez, do meu amigo Ellison, embaixador, que também teve aí competindo no Mr. Olímpia, foi campeão da categoria Master 35 anos, top 1. Então, o Ellison, como eu já falei, é um grande incentivador, uma pessoa que tem crescido, desenvolvido a modalidade na região e trazendo eventos como esse para a nossa região. Quero cumprimentar aqui também meu amigo João Vitor, que foi campeão na categoria Men's Physique até 1,82 m. Né, o João Vitor, que a gente já também tinha feito homenagem como profissional de educação física, realizando um grande serviço aqui para a cidade. Cumprimentar também e parabenizar o Marco Cabral, categoria Physique Men's Open, top 1 também, fez um grande trabalho, desenvolveu aí, conseguiu levar o nome aí da nossa cidade, da região aí, a nível estadual, brasileiro. Cumprimentar meu amigo Lincoln Costa, da categoria Men's Physique, também teve o top 1 na sua categoria, se desenvolveu, teve junto com a sua mãe, a Berê, minha amiga. Cumprimentar o Sara Matos, a categoria Wellness Master mais 45 Open, também. O Dima Santos, atleta Classic Physique Open A, top 4. Martínez, atleta categoria Classic 90 kg, top 1. Entre diversos outros atletas que a gente acabou não citando, mas assim, são atletas que há quanto tempo, encontrei ali meu amigo Júnior, que estava competindo na Master, o Adriano, atletas como a Samara,
vários outros aí que a gente já acompanha o trabalho, o desenvolvimento, foram super bem nas competições. Meu amigo Jefferson Bad Boy, que competia comigo no powerlift no Brasil todo, aí encontrei ele depois de anos e anos, há quantos amigos lá, e aí sempre trabalhando com amor, dedicação à modalidade. Então a gente fica muito contente quando a gente participa, não só porque é uma competição também, pela questão de desenvolvimento da atividade, da modalidade, mas também de estar no local de amigos, de pessoas que vivem isso, ganham vida com isso, representa a sua cidade, representa a sua família, e a gente pode estar junto com eles também, festejando e comemorando essas competições. Somente isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade de hoje. Passaremos a um minuto de silêncio pelo passamento de Áurea Dalla Torre e Irene Lemes, a pedido dos vereadores Sena, Sidney Campos e Roberto Chagas. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.